Em nome da Academia Mineira de Letras, que faz esse programa desses encontros com escritores aqui no Ponteio, então eu cumprimento vocês todos que estão aqui, e eu fui encarregado de apresentar quem vocês vão ouvir hoje, embora eu falei ali, né, que devia ser o contrário, né? Vocês todos sabem quem é a Paula Pimenta e a Daniela Zuppo, elas que me apresentariam. Sem mais demora, então eu convido a Daniela, que vai conversar com a Paula, né? Você vai ficar hoje aqui? Então, chegar para cá. E a nossa estrela de hoje, que é a Paula Pimenta. Obrigada, Jacinto. Agradecendo, como sempre, a presença de vocês, a parceria do Ponteio Lar Shopping, na presença do Luiz Sternick. Paula Pimenta, que alegria recebê-la no encontro com a literatura. Tem um breve currículo aqui da Paula Pimenta, mas eu vou ler só porque é protocolo, porque eu sei que todo mundo aqui conhece toda a sua trajetória, todos os seus livros, mas lembrando que esse programa depois vai ao ar no YouTube da Academia Mineira de Letras. Então, vocês podem assistir depois essa conversa lá. Então, é bom para quem chega depois também, né, a gente fazer essa breve apresentação. Bom, Paula Pimenta já escreveu mais de 20 livros, possui mais de 2 milhões de exemplares vendidos e teve suas obras publicadas em países como Espanha, Itália, Portugal e toda a América Latina. Sua trajetória literária teve início em 2001, com o lançamento da coletânea de poemas Confissão. Mas o sucesso chegou para valer em 2008, quando a divulgação boca a boca, entre os fãs, transformou o romance Fazendo Meu Filme num best-seller nacional. Em 2009, lançou o Fazendo Meu Filme 2, em 2010, Fazendo Meu Filme 3, em 2011, lançou uma nova série, Minha Vida Fora de Série, sobre Priscila, uma garota apaixonada por séries de TV. Em 2012, publicou o último volume da série Fazendo Meu Filme. Em 2013, publicou a segunda temporada de Minha Vida Fora de Série. Com muita honra, a gente recebe hoje aqui Paula Pimenta. Por favor, uma salva de palmas. Obrigada. Antes da gente começar a conversa, Paula, só falando aqui das regras, todos vocês têm uma senha, porque depois desse papo, que vai durar cerca de 1 hora, com a participação de vocês, no finalzinho, então, quem tem a senha, quem não tem, a gente ainda tem aqui com aquele rapaz bonito de óculos, é só pegar, quem chegou depois ou vai chegando, é só pegar uma senha, e a Paula vai autografar depois dessa conversa os livros, aí eu peço a gentileza, um livro por autógrafo. Então, quem trouxe 3 ou 4, né, já escolhe o seu para a Paula autografar. E as perguntas de vocês, vocês vão encaminhar, então, por favor, para a produção. Elas vão selecionando, vocês vão levantando a mão e a gente vai organizando isso aqui na hora, tá bom? Paula, antes de mais nada, eu tenho que dizer aqui, pelo que eu andei vendo nas redes sociais nos últimos dias, né, você vai responder a pergunta no final dessa conversa, né, quando vai ser lançado o próximo livro da Minha Vida Fora de Série. Eu via os fãs cobrando, a gente lá falando, vai ter um papo. Não, mas eu quero saber quando é que sai o próximo livro, né? Então, fica aqui a promessa, hoje você responde pra gente. Então, eu queria te perguntar, Paula, eu acompanhei como jornalista a sua trajetória desde o início, né? Essa trajetória é impressionante mesmo, não só pelo número de livros, como pelo o acolhimento dos leitores. É uma trajetória muito bem sucedida, né, e com um público que é muito interessante, né, que é o público infanto-juvenil. Então, antes de mais nada, eu tenho uma curiosidade enorme, como leitora, como jornalista, como mãe, como é escrever para adolescente, Paula Pimenta, num mundo de conversas apressadas de áudio, né, aceleradas, de redes sociais, de transformações tão velozes como as que vivem, né, na sua adolescência, acho que muito mais do que na nossa, os seus leitores. Gente, em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigada pelo convite da Academia Mineira de Letras, do Ponteio, estou adorando participar. E
Bom, respondendo primeiro sua pergunta, eu acho o seguinte, que eu sempre, como leitora, eu sempre gostei de ler aqueles livros com os quais eu pudesse me identificar. Então, eu ficava assim, na adolescência, procurando livros que tivessem personagens da minha idade, que fizessem as mesmas coisas que eu, e não tinha tantos assim. Tinha a coleção Vagalume, mas assim, a coleção Vagalume era assim, muita aventura, né, aquelas coisas. Então, assim, eram os internacionais que às vezes tinham isso, né, assim, um romance, alguma coisa que eu estava vivendo também, na adolescência. Então, eu vi isso, que eu poderia escrever com coisas cotidianas, com coisas assim, né, com as quais eles se identificariam. E o que eu fiz? Eu baseei muito na minha adolescência, eu baseio até hoje na minha adolescência para escrever, mas atualizando. Eu coloco nos meus livros o que tem hoje, as redes sociais, né, as conversas por celular. Então, assim, muito pai me fala, nossa, você tirou minha filha da internet, como é que você fez isso? Eu falo, eu trouxe a internet para o livro. Né? Então, é como se eles estivessem lendo sobre uma amiga, ou sobre a história deles mesmos. Então, é isso que gera, né, esse interesse no livro, né? Porque é uma coisa que está lendo ali como se não fosse assim, um livro, uma coisa assim, né, muito distante. É como se estivesse lendo ali sei lá, como se fosse stalkeando a vida de alguém ali, alguém próximo, né, deles. Porque por mais que você traga e você traz essa nova realidade tecnológica, vamos dizer assim, né, para os seus livros, você escreve, na verdade, sobre a vida, sobre alguma coisa que é muito atemporal na vida da minha vida de adolescente, como na de vocês, como na sua, que é de uma outra geração. Seus livros giram em torno desses conflitos, dos relacionamentos entre adolescentes, os amigos, as descobertas, os amores, as inseguranças. Isso também é a matéria-prima das suas histórias, né? Sim, com certeza. É isso mesmo. É como se fosse, né, alguma coisa que estivesse acontecendo. Uma pessoa que existisse. Muita gente me pergunta, a Fanny existe? Né? A Priscila existe? Tem gente que me fala que vem para Belo Horizonte, né, para ir nos lugares da Fanny e fala, será que eu vou encontrar a Fanny? Claro que fala de brincadeira, mas assim, é tão real que parece que realmente ela vai aparecer, né, a qualquer momento. E agora vai no cinema, né? Ah, sim, com certeza. Agora todo mundo vai poder, né? Vai ganhar corpo, né? Mas antes mesmo, né, do filme, todo mundo assim, né? Era uma pessoa real, assim, como se existisse mesmo. E essa identificação, né, sobre a qual você falou agora, é uma coisa impressionante mesmo, né, dos seus leitores. E aí eu já quero falar um pouco dessa história da formação de leitores, né, que eu acho que, assim como a gente tem numa escala mundial o fenômeno Harry Potter, que eu acho que botou o livro na mão de uma garotada no mundo inteiro, né, justamente numa época em que se diz que as pessoas leem pouco, os adolescentes leem menos ainda e as crianças também não se interessam, porque a concorrência é tão grande, né, com o celular que está sempre na mão, né, onde se lê de uma outra forma também, né? Aqui no Brasil você fez isso, né? Você já formou uma geração de leitores. Você imaginava que você teria essa relevância assim nessa cena literária, né? Esse papel na cena literária nacional, que é de formar leitores que, a partir dos seus livros, vão ler outros livros? Não imaginava nunca. Eu escrevia para mim, assim, sabe? Fazendo meu filme, né, que foi o primeiro romance, eu queria ler uma história que não existia. Eu fui lá e escrevi aquela história. Né? Mas eu achava que, no máximo, eu ia agradar as minhas amigas, lembrando da nossa adolescência, que eu escrevi baseado na minha adolescência e imaginei isso. Né? O primeiro e-mail de uma menina que eu recebi que não era ninguém que eu conhecia, eu não acreditei. Eu achei assim, se é alguém que está... Alguma amiga minha, meu pai que pagou para alguém me escrever. Achava uma coisa assim. Mas acabou que, né, que se tornou realmente. Tem muita gente que me fala, nossa, eu odiava de ler até ler seus livros, e agora eu leio de tudo. Isso é muito gratificante de ouvir, porque eu acho que sim, tem aquele livro que te desperta aquele amor pela leitura. Tem gente, eu fui assim, desde pequenininha, antes de aprender a ler, eu já gostava de livros, minha mãe lia muito para mim e tal, então assim, eu já me interessei muito. Mas tem gente que não tem essa coisa com a leitura, que acha que é chato, porque é só ler porque é obrigatório para a escola e tal.
Mas tem aquele livro que te faz dar vontade de falar, nossa, que bom, nossa, esse livro me prendeu, vontade de ler Faz mais. descobrir que você gosta de ler. Porque eu acho que muitos adolescentes não leem porque não tentaram ainda. Uhum. E aí, quando descobrem que gostam de ler, é óbvio que eles vão procurar outros livros, né? Outros gêneros literários, inclusive, né? Sim. E aí passou a ser realmente isso, né? Uma realidade. Muita gente hoje em dia eu vejo, né? Porque já desde 2008, né? Que saiu Fazendo Meu Filme 1, então eu tenho leitoras de mais de 30 hoje em dia. Então, assim, realmente é uma geração, assim, que leu os meus livros na adolescência, né? E é muito bom mesmo, é muito gratificante saber que estou formando leitores, né? Que gostam de ler. Paula, e o que eu acho assim muito notável é que você conseguiu isso, conquistar esse público de leitores, né, sem escrever sobre vampiros, sem escrever sobre magia, né, escrevendo sobre a rotina de alguns adolescentes carismáticos, cada um dentro, né, com uma personalidade muito definida. Isso, sobretudo dentro desse recorte mundial mesmo da literatura infanto-juvenil, é mais digno de nota ainda, né? Quer dizer, você conseguiu, sem entrar na magia, na fantasia, nesse gênero, né, conquistar leitores no Brasil inteiro, né? Sim. E foi até interessante falar isso, porque assim, foi lendo o Diário da Princesa, na verdade, né, que ela é uma princesa, que eu vi que os meus diários tinham muita história para contar. Eu comecei a ler o Diário da Princesa e falei, gente, parece a minha vida, tirando a parte da princesa. Foi aí que eu comecei realmente a ir nos meus diários e lembrar coisas assim, sabe? Já lembrava, mas fui procurar detalhes, né? Porque eu fazia diário mesmo. Todo dia eu sentava e escrevia, hoje aconteceu isso, fulano fez isso, me deu isso, e botava lá a cartinha, o bilhetinho. Eu tenho os bilhetinhos de colégio das minhas colegas, assim. Então isso é uma, como eu falei, isso é uma fonte, sabe? É um material que é muito inspirador. Tem coisas que de vez em quando eu olho e falo, gente, não acredito, isso daqui dá um livro inteiro, essa conversa aqui. Então foi aí que realmente eu vi que a minha história daria um livro também. E aquilo que eu falei, é a identificação, né? Eu, como leitora, eu gosto muito mais de ler um livro que eu leio e falo assim, nossa, estou me identificando demais com isso aqui, do que uma coisa muito real. Adoro o irreal também, amo Harry Potter, adoro Crepúsculo, as outras todas também, mas assim, eu gosto de ler livros de pessoas reais, assim, sabe? Exatamente pela identificação. E já que você falou nisso, acho que é interessante a gente falar dessa relação muito peculiar que você tem também com seus leitores e com as suas leitoras, né? A gente vê, não só aqui, mas assim, a turma chegou cedo para pegar a senha, é um outro tipo de relação que poucos escritores têm, na verdade, né? Assim, com seus leitores. E mais do que isso, né? A interação, as mensagens que você recebe, tem uma coisa super interessante, que são os depoimentos, né? Que você coloca dos seus leitores aqui na contracapa. Eu fico me perguntando, e agora eu vou te perguntar, né? Claro, não vou perder a oportunidade. Como é que você seleciona? Porque deve ser o sonho dourado de todos vocês, né? De todos vocês, ter um depoimento aqui na contracapa do livro da Paula Pimenta. Então, assim, essa relação que você foi criando e que você cultiva até hoje com seus leitores, que para além dos livros também, né? Ela é muito íntima, né? Isso dos depoimentos começou no Fazendo Meu Filme 3. Porque o 1 e o 2, o que eu fiz? Eu peguei... Aliás, o Fazendo Meu Filme 1, ele saiu primeiro com uma capa diferente. A primeira edição era uma capa que eram uns rolos de filme. E o que aconteceu? O pessoal das livrarias estavam achando que era um livro ensinando a fazer filme, porque uns rolos de filme, Fazendo Meu Filme, então estavam colocando lá na área de cinema. Aí, quando a primeira tiragem esgotou e tal, não, vão lançar o Fazendo Meu Filme 2. E aí o 1 foi lançado, a nova tiragem dele, falou, vamos fazer uma outra capa, uma capa mais adolescente mesmo. E foi aí que veio essa ideia de colocar depoimentos atrás, porque eu recebia tanto e-mail, tantas mensagens, que aí a gente escolheu alguns daqueles e-mails para ilustrar ali. Só que isso, todo mundo começou, como é que eu faço para ter? Eu também quero fazer aí atrás. Aí no 3 foi a primeira vez que a gente fez um concurso. Aí o concurso primeiro era de frases, as meninas mandaram frases e tal, mas não foi tanta que eu falei, nossa, não vai dar mais para fazer assim. Vamos ter que fazer vídeo, que pelo menos assim, tem a trava ali de pôr a cara, né? Tem gente que tinha vergonha. Hoje em dia, com stories e
Acabou isso, todo mundo, ninguém mais tem vergonha, mas antes não era isso. Aí a gente começou a fazer um concurso de vídeo, né, para ter isso, e aí a gente escolheu, mas é muito difícil escolher, é muito, muito, muito mesmo. Todo mundo opina, a editora opina, eu tenho uma equipe que opina, família, todo mundo, para escolher aquilo ali, já teve vez, deixa eu ver se é nesse, eu acho que foi no Minha Vida Fora de Série 4, que a gente acabou tendo que, assim, espremer, acho que foi, quer ver? Acabei colocando, aqui ó, coloquei um aqui na orelha, coloquei outro na outra orelha também, porque eram tipo 4, e eu falei, não consigo, aí ficou 1, 2, aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso aqui eram 4, viraram 8, porque assim, não teve jeito da gente, né, deixar os outros assim, mas é muito, muito difícil, e já todo dia eu recebo recados, como que faz? Eu quero sair na capa da Minha Vida Fora de Série 5. Eu falei, calma, quando estiver nessa fase eu vou avisar. Ainda demora um pouquinho. Antes da gente falar das adaptações para o cinema, para o streaming, estão chegando, né? Esse ano ainda. Sim, sim. É o Fazendo Meu Filme. Esse ano sai Fazendo Meu Filme e o Ano Inesquecível. Pela Amazon sai Um Ano Inesquecível, que é um livro de crônicas, de contos, né? São contos. A sua estação é o inverno. A minha é do inverno. E já saiu o trailer, inclusive. Eu estava vendo ontem, já saiu o trailer das 4 estações. Saiu o teaser, né? Foi o teaser. Acho que é o teaser, é verdade. Eu acho que o trailer ainda não saiu, não. E do Fazendo Meu Filme também. Saiu o teaser geral. Isso. Dos 4, Isso. né? Agora, eu estou perguntando pra gente, será que saiu? São 4 episódios. São 4 filmes. São 4 filmes mesmo. Então, assim, já até mandaram o trailer pra gente. Eu tô assim, mas saiu e eu nem fiquei sabendo. Não, saiu o teaser com os 4 juntos. Aí agora já vão divulgar o trailer de cada um dos livros mesmo. E o Fazendo Meu Filme também saiu o teaser, não saiu o trailer oficial ainda não. Vai ser um filme ou uma série? Fazendo Meu Filme? Um filme. Filme mesmo. Bom, né? Para cinemas? Dos outros. Acho que sim. Ainda não... sim, né? Parece que sim. Não sei. E como é que foi para a autora ver esses personagens ganhando forma? Você participou da escolha dos atores? Você preferiu só ver depois? Como é que foi? Porque, imagina, né? Eles estavam ali na sua cabeça, né? Sim. Bom, eu tive, graças a Deus, a experiência anterior com Cinderela Pop, né? Que foi o primeiro que virou filme e tal. E com Cinderela Pop, o que aconteceu? Quando me apresentaram o primeiro roteiro, eu tive um ataque, porque tinham mudado tudo. E eu, assim, falei, nossa, tá doido, eu estava grávida. Eu falei, não, quase que a Mabel nasceu. De tanto, né, eles tinham mudado mesmo a história. Eu falei, de jeito nenhum, faltava um mês. Eles só não mandaram esse roteiro um mês, faltando para começar. Eu falei, não, de jeito nenhum, pode. Mas, tipo voltar. Assim, você sentiu que traíram os personagens? Mudaram tudo, por exemplo... eles colocou eles já no romance, na primeira cena, eles se conhecendo e se interessando. Eu falei, não, eles se conhecem lá. Eu falei, é uma releitura da Cinderela. Eles se conhecem lá na festa, né? É exatamente a historinha da Cinderela nos dias de hoje. Né? Aí acabou que a gente chegou num meio termo. Ele não é assim 100% fiel, mas assim... A gente enxerga a história ali no filme. O que eles mudaram, acabou que eles me explicaram porque mudaram. Tipo assim, criaram uma festa no começo que não existia, porque eles falaram é importante apresentar todos os personagens primeiro. Coisas assim, visuais que a gente não pensa em escrever num livro, né? Mudaram algumas coisas, por exemplo, no livro. Tem uma hora que tem um cara... Ela recebe o apelido dela de Cinderela Pop, porque ela está lá de DJ... E um cara surdo pergunta para ela, qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Cara surdo não, um cara bêbado. Cheguei e fala, qual que é seu nome? Ela fala, Cíntia Dorelli. Qual que é o nome da DJ? Que DJ hoje? Qual que é o nome da DJ? DJ Cíntia Dorelli. Ele, DJ Cinderela? E aí, ficou DJ Cinderela. Eles não queriam colocar um cara bêbado no filme Censura Livre, botaram uma velhinha surda. Entendeu? Então, umas coisinhas assim que não afetaram a história foram mudadas. Mas no Fazendo Meu Filme, eu falei, não, Fazendo Meu Filme é o meu livro queridinho e tal. Então, assim, eu quero, assim, ser tudo... Enxergar a minha história enxergar ali, né? minha história, ser aquela história que eu vou no cinema e falo, nossa, ficou perfeito. Sabe? Não aqueles filmes que a gente sai, nossa, estragaram o livro. Né? Então, assim, eu fui roteirista. A Bruna Horta, que é daqui de BH...
ela recebeu essa missão de fazer a primeira, né? Ela simplesmente pegou o livro e passou para roteiro. O livro, a primeira coisa, o roteiro era imenso. Daria um filme assim de umas 5 horas, porque ela simplesmente pegou o livro e passou para roteiro. E aí a gente teve que começar a cortar, né? Para virar um filme e tal, adaptar. Teve várias coisas que a gente realmente teve que enxugar bastante, né? E aí no final veio o Pedro, que é o diretor, e ele super viciou essa camisa assim da fidelidade. Ele amou a história e ele quis que fosse realmente fiel. Ele ia para o set com o livro na mão e às vezes dava alguma coisa e falava, peraí. Aí ele olhava assim, Paula, me chamava, vamos pôr essa parte aqui, não sei o quê, blá, blá. Acrescentava algumas coisas que nem tinham no roteiro, que ele achava legal no livro. E assim, tem muito diretor que se importa com isso, mas ele não. Eu estava lá no set, eu falo, minha função aqui é preservar a fidelidade do livro. Aí eu chamava ele e falava, Pedro, vem cá, Natália não está nessa cena, ela não pode estar nessa cena, porque no livro 2 tem uma parte que conta que não sei o que, então se ela estiver aí, vai dar... Mas isso é legal para o diretor, Foi né? Muito bom, ele gostou, mas tem muito diretor que assim, não, aceitaria. Livro é livro, filme é filme, esse aqui é o meu filme, entendeu? Então assim, mas não, ele já entrou com isso. E teve também a questão também do contrato, que eu coloquei isso no contrato, que eu tinha que aprovar roteiro, trilha sonora, personagem, tudo. Eu só vendia se fosse assim. Né? Então, assim, quem entrou nessa já entrou sabendo que ia ser desse jeito. E a vantagem de você chegar nesse momento do filme já com uma maturidade de mercado para você já fazer o contrato certo e etc. E já ter um domínio da sua obra, né? Sim, faz toda a diferença. Porque assim, eu como leitora, eu acho tão ruim quando eu vou no cinema e não é aquilo que eu esperava, que eu falei, eu não quero que isso aconteça com os meus livros. É uma coisa que eu acho que Harry Potter fez muito bem. Transformar, embora seja diferente, né, eles criaram... Você enxerga os livros ali, tem diferença sim, né? Mas assim, é aquilo, você enxerga a história ali. Né? Mas aí foi isso, né? Eles aceitaram e tal, então assim... Minha participação de fazer meu filme foi total. Desde o roteiro, todos os personagens, eles me mandaram. Eu participei das seleções de elenco, vi todo mundo lá fazendo. Você ajudou a escolher os atores, então? Não fui eu que escolhi, né? Mas eu tinha poder de veto, eu não tinha poder de escolha, eu tinha poder de veto. É igual lá em casa, esse papo de então, poder de veto. É igual entre marido e mulher, né? Na hora de escolher as coisas de reforma, né? Aí, assim, né, eu vi e tal, né, a primeira Fanny que era a Fanny que eu queria, acabou não sendo ela, mas a Bela, que acabou sendo a Fanny, ela convenceu todo mundo, né, a hora que a gente viu o teste dela, realmente, todo mundo enxergou a Fanny ali, né. Bela Fernandes, né? A Bela Fernandes. Porque, assim, ela é muito diferente da Fanny na vida real. Ela é uma menina super influencer, assim, sabe? E desinibida e tal, e a Fanny é aquela menina quietinha e tal, assim, mas ela virou a Fanny, então, tipo assim, isso mostrou o tanto que ela é boa atriz, né, que ela realmente virou a Fanny. Todo mundo vai ver o filme e vai falar, nossa, no set a gente via ela, a gente falou, incorporou, né, a figurinista falava assim pra mim, e realmente ela ficou muito a Fanny. E foi isso, foi muito gostoso acompanhar todo o processo fazendo meu filme, a pós-produção também, eu vi o filme... logo que ele a primeira montagem assim, né? Eu fui pro Rio, na casa do diretor, assim, sabe? Fui das primeiras a assistir aquele filme mesmo, foi realmente bem emocionante. E você já sabe quando vai estrear? Não, eu não sei, né? Todo mundo pergunta isso, a gente realmente não sabe, nem eu, nem o elenco. Eu pressiono demais. Eu pergunto, gente, outro dia eu mandei um e-mail para lá, o produtor até me escreveu rindo. Eu mandei um e-mail com cópia, eu falei, gente, eles me escreveram perguntando alguma coisa sobre a história, sobre, sei lá. E eu respondi, falei assim, aqui, alguma ideia de talvez, possibilidade da estreia. Eles lançam o teaser, né, e geram uma expectativa, e eles te cobram, né, nas redes sociais. Aí eu pus em parênteses, estou vivendo de migalhas aqui, o produtor morreu de rir, né? Mas assim, eu não sei mesmo, eu sei que vai ser logo, porque eles estão correndo lá. Eles estão pedindo tudo agora. Tá faltando uma música para definir no filme. Aí, nossa, outro dia foi assim, uma loucura, porque não pode, que a música que a gente queria estava caríssimo o direito autoral, uma coisa assim, ridícula. Aí falou, não vai poder ser essa música, que era a que estava lá montada direitinho. Nossa, para escolher outra música, eu mandei umas 20, diretor mais umas 30, e acabou que chegamos em 2, qual das 2
3 horas, aquela coisa toda, resolvemos uma, aí agora passou, pessoal, não, vão orçar as 2 que ficou no final. Então tá assim, eles estão correndo. Então eu acho que vai ser logo, sabe? O trailer também, já me mandaram a primeira versão, falaram, ó, é isso, que tem alguma sugestão, é isso aí. Então assim, eu sei que vai ser logo, eu sei que, né, nos próximos meses deve sair, mas eles assim, eles não contam nada. E é muito bacana porque essa relação, né, do livro que vai para o cinema ou para o streaming, né, quer dizer, ao mesmo tempo que os seus leitores querem ver, você também revive o livro para uma nova geração. Sim, né? sim. Eu acho que vai, especialmente assim, né, quando sair mesmo, muita gente vai ver o filme e vai ficar curioso. Eu fui assim com o Diário da Princesa. Eu vi o Diário da Princesa no cinema e falei, gente, que filme fofo. Muita gente foi ler Harry Potter depois de ver os filmes, inclusive, né? Sim. Aí eu fui ler o livro e falei, é muito melhor do que o filme. Né? Aí quis ler todos, assim. Então eu acho que vai ter uma nova safra de leitores que vão ficar curiosos. Assim. Espero que sim, né? Porque eu, como escritora, como escritora e como leitora, eu sempre acho que o livro é imbatível. O filme pode ser lindo, maravilhoso, mas o livro é mais rico, né? O livro é muito fácil para mim essa equação, Paulo, porque assim, o filme precisa do livro para existir. Ele nasce quando é uma adaptação. Já o livro não precisa do filme para existir. Não. Então você já mostra aí o lugar de cada coisa, né? Você falou anteriormente que fazendo meu filme, o seu queridinho, né, toda essa sua relação com os personagens, embora Minha Vida Fora de Série seja, né, tá ali o mesmo universo ficcional, muitos personagens que se repetem, mas você já concluiu a série, né, o Fazendo Meu Filme. Sim. E você já disse em vários momentos que terminou mesmo, né? Não vai ter outro volume de Fazendo Meu Filme, que você já deu a Fanny o final o melhor final que você podia dar, que ela merecia. Quando que você descobre, sobretudo, né, após uma série tão bem sucedida, e aí você faz um spin-off com esses mesmos personagens, quer dizer, seu envolvimento com esse universo ficcional é muito grande como autora. Como é que você decide assim, não, agora essa história aqui, essa série aqui eu vou encerrar, aqui acabou, vai acabar assim essa história? Bom, no Fazendo Meu Filme 2, quando eu lancei o 2, eu estava na época do lançamento, eu sonhei com o final. Então eu falei, nossa, que lindo, vou terminar essa história assim. Eu achei que era no 3, eu achei que o 3 ia ser o último. Só que eu comecei a escrever e tal, e aí ficou muito grande o 3, que no momento que eu escrevo eu queria, né, tem muito mais ideias. E eu falei, não, vou precisar de um 4º livro. E acabou que quase que o 4º vira um 5º, que ele tem 606 páginas. Mostra o 4º aí, ó, tá com ele ali. Ó, aquele bem grossinho ali. Aliás, só um parênteses, tem uma história ótima, né? Da primeira vez que você tentou publicar. Acho que quem não conhece, vale a pena também para a turma que vem depois. Eu adoro essas histórias, quando você está diante de autores bem-sucedidos, as bobagens que eles escutam do mercado literário antes de chegar lá, né? Aí conta essa história do primeiro editor. Eu levei, quando eu terminei de fazer meu filme, né, eu comecei a procurar editoras, porque minha mãe, minha prima e minha amiga que tinham lido, elas falaram, nossa, tem que publicar, mais gente tem que ler essa história. Foi aí que eu comecei a publicar. Eu queria publicar independente, assim. Tem umas tiragens na minha casa para amigas e família. Elas falaram, não, você tem que publicar e tal. Aí a primeira editora que eu fui, eles queriam que eu pagasse para publicar. A segunda foi essa, que eles ficaram olhando para o livro, perguntaram do que se tratava, eu falei, olha, seu livro não vai agradar ninguém, porque essa história, adultos vão achar essa história muito boba, e adolescentes não leem livros grossos. Né? Então, assim, Fazendo Meu Filme 1 tem 300 e poucas páginas, e eu vi que ele estava enganado, porque já tinha Harry Potter até os 5. Né? Então, eu vi que sabia que adolescentes liam livros grossos, sim, desde que eles se interessassem. Né? Aí volta para o sonho, então, do fim. Você sonhou com o fim da série. Sim, aí eu sonhei com o final, aí eu escrevi o 3, vi que eu ia precisar de mais, aí o 4 eu já sabia exatamente como eu ia terminar, e aí eu anunciei que ele seria o último, e isso foi um erro, porque eu terminei ele sim, do jeito que eu queria, só que ele teria ainda mais recheio, eu teria contado um pouco mais, teria desenvolvido mais sobre a Natália, sobre algumas coisas ali que eu tive que dar uma corrida, porque o livro já estava muito, muito grande. E isso é um pouco inviável, porque quanto mais o livro cresce, né, o número de páginas, mais caro ele fica. Né? Em Portugal, por exemplo, eles cortaram o livro, eles partiram o livro 4 em 2. Então lá tem os 5, mas não é que tem os 5. Tipo assim, né?
4 e 4,5, né? Como se fosse assim. Porque senão as pessoas não compram livros muito caros lá. Então, eles tiveram que fazer 2 livros assim, eles compram, mas um muito caro não compram. Então, assim, né, se eu não tivesse anunciado que ele seria o último, seria até eu fazer meu filme 5. Ele teria mais coisas que na hora eu fiquei com vontade de contar, mas não teve jeito, eu tive que correr em algumas partes dos personagens secundários, né? E tive que privilegiar mais a história do Léo e da Fanny ali. Né? Então foi assim, mas eu já sabia o final dele desde fazendo meu filme 2. Minha Vida Fora de Série, eu sei como ele vai terminar, mas eu sei que eu ainda tenho coisas ali para acontecer no meio do caminho, sabe? Então, assim, eu estou escrevendo 5, eu já sei que ele já tá com 215 páginas, ele está mais ou menos como se fosse, deixa eu mostrar aqui, ó, mais do que, aqui, ó, tipo aqui, que ele já está, ó. Mais da metade do livro já. E ainda tem muita coisa para acontecer. Então, assim, eu não vou conseguir acabar só com esse pouquinho de página aqui, não. Então, eu já sei que vai ter o 6. Né? Então, assim, mas o 6, eu acho que vai ser o último. Porque, assim, eu estou perto do lugar que eu imaginei para terminar ele. Né? Então, né, é isso. Então, chegamos à pergunta que a gente prometeu, a resposta que a gente prometeu no início da conversa sobre o próximo volume, o próximo livro de Minha Vida Fora de Série, que você já está escrevendo, já tem 215 páginas. Páginas de livro, né? E o povo quer saber, né? Quando que você vai lançar? Esse ano ainda, eu estou correndo, sim, vai ser esse ano. Eu estou focada demais, assim, sabe? Às vezes, assim, eu não estou vendo seriado, eu não estou vendo nada, eu estou só, qualquer momento que eu tenho, eu vou lá e escrevo. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu peguei no livro. Esse ano, sabe? Eu comecei esse ano falando assim, eu vou todos os dias abrir esse livro e vou escrever, assim, 2 parágrafos, que seja, mas eu vou todos os dias escrever um pouquinho desse livro. Eu posso estar cansada, eu posso estar gripada, eu posso estar qualquer coisa, mas eu vou escrever esse livro. E eu estou fazendo assim, está dando certo, sabe, assim, né, escrevendo pelo menos um pouquinho por dia. Claro, tem dia que nem eu contei ontem, numa outra entrevista que eu dei, foi que tem dia que eu empolgo. Antes de ontem eu fui dormir 2:30 da manhã, né, a Mabel chega, depois da meia-noite, ela começa a ter um sono mais leve. E eu falei, nossa, meu Deus do céu, se a Mabel me chamar, eu vou estar aqui embaixo, vou ter que correr lá em cima para ver que ela está. Aí o que eu fiz? Eu peguei o computador, eu fui para dentro do banheiro, fiquei escrevendo dentro do banheiro, para eu poder ficar escutando se ela me chamasse para eu ficar lá ouvindo, assim. Aí fiquei até 2:30, que eu estava numa parte que eu falei, não, se eu deixar para amanhã, eu posso perder essa inspiração que eu estou aqui, então não vou fazer isso. Né? Então, assim, eu estou muito focada, eu quero lançar ele, eu quero terminar ele ainda no primeiro, até junho, vou tentar terminar ele até junho para eu lançar no segundo semestre. Esse é o meu plano. Claro, pode acontecer alguma coisa nesse meio tempo que vai me atrapalhar, como eu disse. Ele está demorando tanto tempo, assim, foi muita coisa que aconteceu, sabe? Não foi uma coisa, a Paula está com preguiça e não quer mais escrever. Tem leitora que eu vejo que escreve assim, a Paula esqueceu das leitoras dela. Não foi. Logo que eu escrevi esse, eu tinha intenção de lançar os 5 já no ano seguinte. Fiquei grávida. Aí, a Mabel foi assim, uma gravidez muito, muito planejada, mas foi muito difícil também. Então, quando eu fiquei grávida, eu quis curtir aquele momento. Eu não pensava mais nada, eu só pensava em me preparar para ser mãe, lia tudo e tal. Eu fiquei com pouco foco para escrever o livro. Aí ela nasceu. Aí eu falei, poxa, eu devia ter escrito enquanto eu estava grávida. Porque primeiro ano de um neném nossa, você não dorme, você não descansa, você não tem cabeça. Fala, escrever um livro não é tipo fazer uma tradução, que é uma coisa automática, que você chega ali e traduz. Não, você tem que estar bem, você tem que estar descansada, para as ideias fluírem. Aí, logo depois... Ainda mais com toda essa expectativa, né? Pelo próximo livro. Exatamente. Aí, aí a Mabel fez 1 ano e meio, começou a dar mais certa coisa a ver, a pandemia. E pandemia, aquele começo da pandemia foi terrível. Eu ficava com ela em casa o tempo inteiro, a gente até assim, né, eu nunca tive babá, mas eu tenho uma funcionária que me ajudava, a gente falou, não vem, que era todo mundo, foi aquela coisa, ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Aí pandemia também, assim, todo mundo ficou meio para baixo, não tinha cabeça para escrever. Aí foram acontecendo coisas. Aí veio o filme no meio do caminho, que me tomou muito tempo. O roteiro de filme é uma coisa que me toma muito tempo. Né? Eu tive que me dedicar ao filme, de fazer meu filme, roteiro, filmagem, tudo. Aí, o que mais? Ano atrasado, na verdade, no final de 2021. Meu pai morreu, meu Mil morreu, que era meu filhinho, meu gatinho, que era meu filhinho, assim. Mais coisa, assim, né? Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre, a minha cabeça ficou.
Aí agora, desde o ano passado, eu falei, não, né? Aí comecei realmente a dedicar o livro e vai sair. Esse ano vai sair. Como eu falei, a não ser que aconteça, Deus me livre, mais alguma coisa assim para, né, tirar o foco total. Mas eu estou indo muito bem, já estou assim, né? Estou naquela fase do Patrick. A história então já engrenou, realmente, né? assim. Não, está super bem explicado, e a gente tem aqui duas informações, que o próximo livro sai provavelmente esse ano, ou que você termina de escrever, e que você vai escrever um sexto. Vou escrever. Então a gente já furamos aí a turma, a imprensa toda. Paula, já vou aqui pedir a vocês que queiram fazer perguntas para se dirigirem à nossa produção. E aí vocês vão levantando o dedinho, as perguntas. E tem senhas também para quem quiser depois, o autógrafo da Paula Pimenta. Está com o Luiz, que está levantando ali a mão. Então quem não pegou e queira pegar, é só ir lá e pegar com ele, por favor. E sobre as perguntas, Inês, a gente pode organizar assim? Vocês vão selecionando, as pessoas vão levantando a mão só? Tá, então vocês vão levantando a mão e... Será que a gente escuta aqui? Como é que a gente faz com áudio? Tem um microfone. Maravilha. Tem Amabel. gente que quer participar também. Vem cá, aí, Amabel. Vem cá. Você tem um microfone para você. Aqui, ó. Não, a primeira pergunta está ali. Oi. Boa tarde. Eu vou pedir só para você se apresentar, por favor, antes de fazer a pergunta. Eu me chamo Mariana. Eu comecei a ler seus livros desde 2014. Amo muito. E a minha pergunta é, como é que é o processo inicial para criar um livro? Você faz um roteiro do que mais ou menos você quer nos livros, a ordem? E como é que é o início para escrever, tipo, as primeiras páginas? Porque eu acho que, para mim, escrever um texto, o início é o mais difícil de começar. Aí eu queria saber isso. Só um minutinho antes de eu responder essa pergunta. Quer dar oi pro pessoal? Quer? Fala. Fala oi, gente. Não? Então vai. Sabe onde ela vai, gente? Na livraria, olha só. Adora livro. Vamos lá. Bom, o processo é o seguinte. Antes, até eu escrever Um Ano Inesquecível, que foi em 2015, eu fazia, assim, apenas imaginava a história na minha cabeça e ia colocando. Eu nunca comecei um livro, a não ser eu fazendo meu filme 1, que ele realmente foi acontecendo, mas desde o 2 eu já comecei a escrever com princípio, meio e fim. Tem aquilo que eu falei, que o 2 eu sonhei no lançamento do 2 com o final da série. Mas quando eu começo um livro, eu já sei como ele vai terminar. E aí eu fico mais segura de escrever assim, para não dar bloqueio criativo, essas coisas no meio. Eu já sei onde que eu tenho que chegar. Então, a partir do Ano Inesquecível, eu demorei muito para... Demorei muito não, assim... Eu demorei mais do que eu esperava para escrever o Minha Vida Fora de Série 2, que também foi lançado em 2015. E aí, eu já estava com o Ano Inesquecível para entregar também, que foi na mesma época. E acabou que, como eu demorei o Minha Vida Fora de Série 2, eu tive, tipo, um mês para escrever o Ano Inesquecível. Aliás, acho que eu tive até menos, assim. Era um mês para escrever e eu acabei escrevendo em 3 semanas. E foi aí que eu consegui escrever em 3 semanas, por quê? Eu fiz um roteiro do que ia acontecer no livro. Eu fiz um resuminho. Falei, a Mabel vai chegar, vai fazer isso, chegar no Vale Nevado, blá, blá. Escrevi tudinho que ia acontecer, e aí eu só tive que desenvolver a história. Na hora que eu chegava lá, peraí, o que vai acontecer agora? Tá. Aí eu ia lá, só escrevi em 3 semanas. Então, assim, foi bem rápido, e eu vi que isso daí me ajudava. Não é o jeito que eu mais gosto de escrever, não. Tá? Eu gosto de escrever assim, fluindo, vou escrever. Mas desde que eu fiz assim e o meu tempo começou a ficar cada vez menor, eu passei a fazer assim, porque eu vejo que eu vou mais rápido. Então, antes de eu começar, eu chego lá, sento, que nem o Minha Vida Fora de Série 5. Eu tenho 7 páginas de roteiro, de argumento, né, que chama. Então, assim, eu sei tudinho, está tudo ali, que vai acontecer na história, nesse argumento. Então, eu vou lá e tal, eu estou nessa parte aqui que vai acontecer isso, tá bom. Aí eu vou lá e desenvolvo aquele capítulo ali, aquela coisa. Então, é assim que eu faço. E tem uma outra coisa que eu faço que me ajuda muito.
quando eu já estou, tipo, que nem agora, nessa fase que eu já passei do meio, já estou indo assim, uma fase mais final, um dia que eu estou muito inspirada, que eu estou descansada e tal, eu vou lá e escrevo o último capítulo. Isso eu faço desde, sei lá, até antes do ano esquecido, acho que desde fazer meu filme 4 eu faço isso, de escrever o final primeiro. Porque o final tem que ser o final. Interessante, eu nunca ouvi isso de nenhum escritor. Eu faço isso, o final tem que ser o final. Eu já sei como que vai terminar. Então, assim, eu vou lá, escrevo o final, pronto, acabei, nossa, ficou maravilhoso. E aí eu só tenho que chegar até lá, né? Eu tenho que fazer a ponte até chegar naquele final. Entendeu? Temos uma pergunta aqui, você só se apresenta, por favor. Meu nome é Lara, eu leio seus livros desde 2018 e a gente queria saber se você pensa em escrever um outro livro de poema, porque é realmente muito bom. Ai, que linda. Bom, eu hoje em dia escrevo poemas na voz do Rodrigo, né? O Rodrigo que agora é meu poetinha, então assim, né, tem muitos poeminhas deles, né, pela série Minha Vida Fora de Série, né? Nesse momento não tenho planos imediatos, não. Porque, assim, eu acho que eu fui mudando a minha forma de escrever. Eu comecei com poemas, fui para crônicas, aí para romance. Eu tenho tanta coisa para escrever que, assim, realmente, imediatamente, eu não tenho nada, nenhum poema escrito, a não ser os do Rodrigo, né, para escrever. Mas, quem sabe, no futuro. Vou aproveitar para perguntar, se mais alguém quiser fazer uma pergunta, é só passar o microfone. Uma vez que você conclua Minha Vida Fora de Série, você já falou que provavelmente vai escrever mais 2 livros. Você tem duas perguntas em uma. Minha Vida Fora de Série mais um, né? Eu estou no 5º, vou escrever o 6º. Mais 2, né? É este que eu estou escrevendo e mais um. Mais um. Uhum. Você tem planos de abandonar esse universo ficcional desses personagens ou não? Tá. Não, eu não quero abandonar a Turma da Fanny de jeito nenhum. Eu tenho, né, vou ter mais o Minha Vida Fora de Série 6, mas eu já anunciei isso desde o final de fazer meu filme 4, que eu tenho mais 2 personagens que eu quero dar. Não sei se vai ser personagens livro secundários, único, como no Minha Vida Fora de Série, que ganham uma história? Que eu quero criar, não sei se vai ser série ou se vai ser livro único, mas provavelmente série. Que eu já até falei. Fez isso com o Léo, né? Não, o Léo eu só fiz a versão dele, né, dos fatos. Filme, Não foi um spin-off, eu fiz isso com a Priscila. Que é bem legal, né? A história dos dois, pelo ponto de pela vista perspectiva dele. O que eu fiz foi no Minha Vida Fora de Série. A Priscila é uma amiga da Fanny, muito, muito assim, secundária mesmo. Ela não é das melhores amigas dela, não, né? As melhores amigas dela são a Gabi e a Natália. E quando eu acabei fazendo meu filme 4, quando eu estava indo escrever, eu vi que eu ia ficar com muita saudade. Mas eu também já sabia como eu ia terminar o livro e não queria ficar enchendo linguiça porque eu estava com saudade dos personagens, né? Então eu falei, não, eu vou acabar e vou fazer um outro livro com esse universo. Escolhi a Priscila, porque ninguém sabia nada sobre ela. Só que ela era a amiga fofoqueira da Fanny e o namorado dela era o melhor amigo do Léo. Todo mundo sabia apenas isso, muito pouco sobre eles. Então eu vi que ela tinha muita história para contar. Né? Então, assim, eu também vou fazer isso com a Cecília, que apareceu no Fazendo Meu Filme 4, que é a amiga do Léo, uma amiguinha do Léo. E ela ama livros. Então, assim, né, eu tenho muito o que colocar sobre isso, né? Uma personagem que ama livros. E também falei da Juju, a sobrinha da Fanny, que eu também tenho vontade de escrever. Porque a gente vê ela crescendo. Ela começa fazendo meu filme 1, criança, e ela termina adolescente. Então, eu tenho vontade de pegar ela ali, no começo da adolescência, e contar como é que vai ser a vida dela a partir dali. Bacana, Gui. Você termina a série, mas continua dentro do universo, Sim, né? Vamos lá? Meu nome é Ana Laura e eu comecei a ler os seus livros. Tipo assim, eu já tinha lido na biblioteca da minha primeira escola que eu estudei. Só que uma amiga, ela falou, nossa, você vai amar ler. Aí, tipo, nossa, é incrível. E tem uma coisa que a gente fala muito, que é que óbvio que a gente quer que a Priscila e o Rodrigo fiquem juntos. Só que, tipo, a gente acha a Juliette muito fofa e que ela não mereceria um final triste. Então, tipo, a gente queria que ela tivesse um final feliz. Aí eu queria saber se ela ia ter um final feliz. Não, a Juliette merece ser muito feliz, sim. Ela já sofreu muito, né? Você já viu a história dela. E ela vai ter um final muito feliz, sim. Tá? Eu já imaginei o que vai acontecer com a Juliette. Não vou falar se é com quem esse final, né? Mas, assim, esses dias eu reli o Minha Vida Fora de Série 4.
E eu até fiquei, sabe? Eu fiquei assim, nossa, gente, essa personagem é tão, tão, tão legal, sabe? Deu vontade até de explorar mais ela mesmo, assim. Ela realmente, ela merece, né? E ela fez o Rodrigo descongelar, né? Assim, então, assim, eu acho que ela tem um papel muito, muito importante, né? Tem muita gente que tem raiva da Juliette. Eu falo, gente, não tem a raiva da Juliette, né? Ela é muito boa para o Rodrigo. Você relê os livros anteriores para fazer os próximos livros? Sim, eu tenho que reler tudo, porque é uma série, né? Às vezes eu não posso dar furo, assim, né? Então eu tenho que reler. Quando eu começo a escrever um livro, eu releio todos da série. E mais de uma vez. Porque, tipo, Minha Vida Fora de Série, que eu comecei a escrever ele anos atrás, Minha Vida Fora de Série 5, eu relei. Agora acabei de ler o 4, porque eu queria algumas coisas do Rodrigo, que eu estou numa parte que a história do 4 e com 5 se cruzam, assim, então eu tive que reler bem aqui para eu poder, né, escrever lá. Tem pergunta do lado de cá também, tá, gente? Eu não sei quem pediu primeiro. Onde está o microfone, por favor? Ah, tá. Não, então você já está com o microfone, pergunta e depois a gente passa para lá, tá bom? Meu nome é Maria Eduarda e eu li os seus livros recentemente. E você falou um pouco antes aqui que o seu livro, em Portugal, que ele chegou até lá. E eu queria perguntar como que faz um livro chegar em outro país, entendeu? Ele vai ficando famoso até chegar lá ou você, por exemplo, tem uma ideia? As editoras de fora ficam sempre de olho nos best-sellers dos outros países, né? Então foi isso, começaram a me procurar para saber, né, se o livro estava disponível e tal. E aí eu fui e consegui uma agente internacional, e ela que faz essa ponte para mim. Ela que apresenta meus livros nas feiras de livros internacionais, né? Então ela, né, já tinha esse pessoal de Portugal que tinha me procurado, aí ela foi lá e foi em outras editoras para ver qual que tinha oferta melhor e tal, e aí que chega nas editoras. Foi assim que eu consegui publicar nos outros países. E isso de Portugal é muito legal, que eu tenho um público muito, muito grande em Portugal. É um best-seller lá também. Teve tradução, adaptação? Tem, algumas coisinhas. É muito engraçado. E é isso, assim, é bem gostoso, assim, né? Eu fui também em feiras de livro internacionais, então é bem legal saber que eu estou levando, que a gente é muito acostumado a ler livro de fora, e saber que eles estão lendo os nossos livros também, né? Que eu estou levando o Brasil e mais ainda, Belo Horizonte para o mundo. Minhas histórias são passadas aqui em BH. Né? Então Belo Horizonte é um personagem dos seus livros, né? Isso eu acho também super bacana, porque para quem é daqui é uma coisa raríssima, né? Para um adolescente daqui ver a Savassi, ver os lugares que você menciona, e para quem não é daqui é uma chance também de se transportar, né, para uma cidade fictícia, né? Quando você não conhece. Mas tem muita gente que me fala assim, nossa, eu pedi para minha mãe, nós vamos passar as férias em Belo Horizonte, porque eu quero conhecer a cidade da Fã. Eu falo, meu Deus, não tem nada a fazer aqui, né? Assim, que eu digo assim, de turismo, de praia e de, né? Tem os pontos turísticos, mas assim, a menina vem passar férias aqui. Como a turma assim, que vem para o clube da esquina, né? Vai lá procurando o clube que tem na esquina e descobre que tem uma placa que tem, né? É muito interessante. Isso que eu falo, temos que fazer um espaço, né? Da uma casa da Fanny em Belo Horizonte, gente. Olha o que nós estamos perdendo. E é engraçado isso, que a gente acha que não tem nada a fazer aqui, né? Fala, nossa, as pessoas passam férias aqui, vão fazer o quê aqui? Porque aqui nas férias que a gente brasileiro faz, come muita música, cinema, né? Mas aqui elas vão. Você, nossa. Não, imagina uma casa da Fanny em Belo Horizonte. Ia ser legal. Pergunta ali, seu nome, por favor. Eu sou a Amanda, eu leio seus livros desde os 11, 12 anos. Hoje eu tenho 21 e eu amo demais, eu indico para todo mundo, para todas as minhas amigas. Eu tenho primas que odiavam ler, eu dei o seu livro de presente e assim... foi o começo de um amor pelos livros, então eu gosto muito. E na verdade, eu não tenho uma pergunta para te fazer, eu tenho um pedido. Eu tenho uma deficiência auditiva, eu não nasci com ela, eu adquiri. E por causa disso, eu preciso de legendas para entender os filmes. E os filmes brasileiros não têm legenda, então eu não consigo ver os filmes brasileiros. E assim, eu sei que você não pode fazer a legenda, mas de repente você consegue contato com alguém da galeria
e eles consigam colocar as legendas, porque eu estou muito ansiosa. Nem no streaming não tem legenda? Quando tem, né, tipo assim, quando tem streaming não tem legenda? A Netflix tem, mas é diferente de ver no cinema, né? No cinema tem um ar diferente, né? E na Netflix sempre sai depois. Entendi. Tá bom, pode deixar que eu vou levar esse pedido, pode deixar. Mas, por exemplo, o Ano Inesquecível vai direto para o streaming, né? Então, assim, lá vai ser legal, vai dar para ver. Mas eu vou levar, pode deixar. Gostei da sugestão. Tá bom. Obrigada. Tem mais perguntas, gente, aqui agora? Oi, Paulo, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda. Eu leio seus livros desde 2015, mais ou menos. Inclusive, foi sua tia Ângela que me emprestou fazendo meu filme. Foi o primeiro exemplar, né, com os rolos de filme, estava até autografado por você. E fazendo o meu filme, sendo uma das minhas séries dos seus livros favoritas, eu sei que você lançou o primeiro na versão em inglês. E eu queria saber se você tem previsão para lançar os outros em inglês também, porque eu gostaria de ler. Isso da versão em inglês foi um caso diferente, que isso não foi assim, não foi os Estados Unidos ou da Inglaterra que compraram, né, para publicar lá, não foi. Foi uma demanda até das escolas de inglês, né, para ter livros que os adolescentes gostassem muito em inglês. Então a gente fez, a própria editora que contratou o tradutor e tal, e a gente lançou esse livro em inglês. Muita gente pede para ler ele em inglês. Vamos ver, o pessoal da editora está aí, ó, fica a dica. Né, para ver. Agora, a gente fica com um pouco, uma época que estavam pedindo isso muito, a gente ficava um pouco de receio exatamente porque se alguém de editoras internacionais, né, tiverem vontade de publicar em inglês, aí vê, mas já tem, entendeu? E ficar uma coisa meio assim, mas vamos ver se não tem como contornar isso. Passar para trás, por favor. Olha para frente. Ei, Paula, tudo Oi, bem? tudo Meu nome bem? é Ana Laura. Eu leio seus livros desde 2019. Eu queria saber de onde veio a inspiração da Fanny fazer intercâmbio para a Inglaterra. Tipo, não é tão normal assim. Eu fiz 2 intercâmbios na minha vida, né? O segundo, na verdade, não foi um intercâmbio, mas assim, como se fosse. Eu fiz intercâmbio com 16 anos para os Estados Unidos e depois de formada eu fui fazer curso de escrita criativa. Eu morei 1 ano em Londres. Então, quando eu comecei a escrever a história da Fanny, sobre o intercâmbio dela e tal, baseei muito, né, no meu intercâmbio, em coisas que eu vivi na época. E eu não queria que parecesse que é um livro autobiográfico, porque não é. Então eu falei, se eu colocar o intercâmbio dela do jeitinho que foi meu nos Estados Unidos e tal, todo mundo vai achar que é a minha história. E eu sempre acho que a gente tem que escrever sobre aquilo que a gente conhece. Por isso que eu coloco Belo Horizonte como cenário das minhas histórias, porque eu sei descrever cada cantinho de Belo Horizonte. E eu estava exatamente em Londres, quando eu escrevi grande parte do Fazendo Meu Filme. Eu falei, nossa, eu vou colocar ela fazendo intercâmbio dela na Inglaterra. E na época que eu estava morando em Londres, eu fui muito a Brighton e vi que Brighton era lotado de intercambistas. Geralmente os intercambistas não ficam nas cidades grandes, né? Eu, por exemplo, eu morei na Pensilvânia, numa cidade do interior da Pensilvânia, quando eu fiz intercâmbio. E eu vi que Brighton tinha muitos intercambistas. Então eu falei, nossa, que legal. A Fanny o intercâmbio dela vai ser aqui, em Brighton. Então foi isso, eu reuni as duas coisas. Eu ter morado ali na Inglaterra e saber escrever muito lá com o meu intercâmbio. Então foi por isso que eu fiz o intercâmbio dela na Inglaterra. Oi, Paula, tudo Oi. bem? Eu sou a Manu e eu leio seus livros desde o ano passado. Eu queria saber que você criou Fazendo Meu Filme, você se inspirou, né, na Fanny. Espera aí, não entendi. Se o quê? Você fez Fazendo Meu Filme se inspirando na Fanny. Aí eu queria saber, em Minha Vida Fora de Série, você fez a Priscila e o Rodrigo inspirados em alguém? Você está falando que eu inspirei a Fanny em mim, né? Sim. Eu, na verdade, não inspirei ela totalmente em mim, não. Mas, assim, ela tem muito de mim. Mas, assim, ela não foi, sou eu, vou pôr ela aqui, não. Mas, assim, muita coisa. Assim, agora eu até aprendi a isso, né? Lidar com o público. Mas eu era muito tímida, adorava filme e tal. Então, ela tem coisas minhas, assim. A Priscila e o Rodrigo, eu não inspirei em ninguém específico. Por quê? Eles eram personagens secundários do Fazendo Meu Filme. Eu criei eles exatamente para eles estarem ali. O Léo precisava de um amigo, eu criei o Rodrigo, sabe? E a Priscila era aquela que, eu falei, tinha uma amiga ali que era namorada do Rodrigo e que estava ali compondo a turma. Né? Então, assim, eu não inspirei ninguém. Eles eram aqueles que estavam ali,
Né? Os outros não. A Gabi e a Natália, eu inspirei muito nas minhas melhores amigas de adolescência. O Léo, eu tinha um melhor amigo que gravava, na época nem era CD, era fitas para me dar, fita cassete me dava de presente. Então, assim, tirei muita coisa. Mas o Rodrigo e a Priscila, não. A Priscila, né, quando eu comecei a desenvolver ela, eu quis que ela fosse muito oposto da Fanny, para eu não me repetir. Como a Fanny era uma personagem muito introspectiva, tímida, eu criei a Priscila a Miss Simpatia. Né, presidente de sala, né, chefe do Grêmio, simpática com todo mundo, aquela coisa toda. E o Rodrigo, eu falo que eu coloquei nele, assim, né, o garoto dos sonhos da minha adolescência, sabe? Eu pus ele tudo ali. Tímido, escrevia poemas, baterista, né, tudo assim. Então, tudo que eu sonhava em um garoto, eu coloquei nele. Né, e eu acho que era o sonho de todo mundo também, né? Todo mundo é apaixonado com o Rodrigo. Vamos lá, acho que a gente pode fazer mais umas, só para vocês calcularem mais ou menos aqui, umas 3 perguntas, Paula. Né? Oi, Paula, tudo bem? Meu nome é Bruna e eu leio seus livros desde 2020 e foi o que mais me ajudou na quarentena. Então, muito obrigada, viu? Realmente me ajudou muito. E o que eu amo é que eu posso me identificar. Eu posso me identificar com os protagonistas, com os personagens. Eu brinco que eu sou a personalidade da Priscila com os gostos da Fanny. Então, assim, as duas me compõem. E eu gosto muito que se passe em BH, porque eu sou louca por filmes e séries também. E livros, eu leio muito livro. E quase nenhum se passa em BH, realmente. Esse é o que eu vejo que se passa. Filmes, eu não vejo que se passam em BH. Seriados, que também, né? Eu assisto mais internacional, mas também não se passa em BH. E se é em Minas Gerais, é pouco assim, mais no interior, assim. E eu gosto muito que se passe em BH, porque eu posso ir nos lugares. Eu me vejo no cinema com os meus amigos, com as minhas 2 melhores amigas, que eu brinco. Gente, é a Natália e a Gabi, eu não acredito. E aí eu sempre acho isso muito legal. E eu quero saber se o filme, de fazer o meu filme, vai se passar em BH também. Eu sei que foi gravado no Rio, mas se tem alguma referência ali e tal, porque isso é realmente algo que é muito importante para mim. Sim, a gente teve um problema muito sério, que ele foi filmado no auge da pandemia. Né? Então, assim, e não foi no auge da pandemia o Omicron, não, foi assim, a que estava, né, mais grave mesmo. Então, não tinha como trazer o elenco para cá, ainda mais um elenco de atores menores de idade. Né? Foi bem complicado isso. Até tentamos trazer só a Bela para fazer algumas cenas aqui, mas aí tinha também que trazer a equipe toda. Então foi complicado. Então, tipo assim, ou filmava lá ou não ia ter filme. Então acabou sendo lá, mas tudo fala de BH. No livro é como se fosse mesmo. Os lugares que aparecem lá não é um lugar assim, é aqui no Rio de Janeiro. A não ser a cena que o Léo está no Rio. Aí lá mostra o Rio, mostra tudo assim. Mas tem muitas cenas aéreas. Entendeu? De BH. É muito legal. Eu estava vendo, essa semana passada eu vi mais uma versão que me mandaram. Porque assim, gente, são sério, desde então, a primeira vez... O filme preserva essa ideia de que a história se passa em Belo Horizonte. É em Belo Horizonte. Tem imagens aéreas da Praça da Bandeira, Praça da Liberdade, Praça 7, que mais? Afonso Pena, Mineirão, Mineirinho ali. Tem muitas, assim, né? Aparece aérea e plum, chega ali. Aparece ali perto da Praça da Bandeira, a casa da Fanny, sabe? Então, assim, né, tem muita coisa. Até a casa da Fanny parece uma casa, assim, né, de Belo Horizonte. Então, assim, então, assim, tá... É como se fosse, então. É como se fosse. É passado em Belo Horizonte. Não foi filmado em Belo Horizonte, mas a história é passada em Belo Horizonte. Obrigada, Ficou mais tranquila, né? Que bom. Até o Ano Inesquecível também, né? Passado no Vale Nevado, mas a Mabel fala que é de Belo Horizonte. Tem uma hora que ela é apresentada e tal, não sei o que, de não sei aonde. Ela, Mabel, de BH mesmo. Ela fala assim, então, né? Legal. Meu nome é Raila, eu tenho 16 anos e eu comecei a ler quando eu tinha 11 para 12 anos seus livros. E eu queria saber sobre os quadrinhos, se você pretende fazer quadrinhos sobre outros livros que você escreveu. Tá. Nossa, me perguntaram essa semana que eu tenho uma leitorinha agora de 10 anos que a mãe dela comprou. É uma amiga minha e a filha dela agora está com 8 anos, na verdade. E ela já leu os 3 quadrinhos e ela me perguntou outro dia, ela faz ginástica olímpica no mesmo lugar que a Mabel faz. Ela virou para mim e falou assim, tem outros? Porque ela acabou o 3, ela falou, não tem mais. Eu falei, não, vou escrever, não tem
não, mas vai ter. Você escreveu histórias especificamente para os quadrinhos, são passados na época do Fazendo Meu Filme, mas episódios diferentes. É bem legal porque eu pude mostrar coisas que não tem nos livros, tipo o time dos personagens, isso nunca foi falado nos livros. Como a plaquinha da Fanny foi criada, do não dou, não empresto, não vendo, está lá nos quadrinhos, essa informação. Né? Então, assim, tem coisas novas nos quadrinhos. Eu tenho vontade de fazer do Minha Vida Fora de Série também, mas assim, o Minha Vida Fora de Série, a gente começou a fazer isso tudo do Fazendo Meu Filme, quando acabou Fazendo Meu Filme. Aí exatamente para a gente não ficar, né, naquela saudade dos personagens, a gente começou a criar coisas. Os quadrinhos, a agenda da Fanny, né, edição comemorativa de 10 anos, fizemos essas coisas todas do Fazendo Meu Filme, né? Mas foi depois. Então, eu pretendo fazer coisas parecidas com Minha Vida Fora de Série, depois que acabar essa série, para a gente também não morrer de saudade do Rodrigo e da Priscila. Né? Mas eu pretendo fazer mais quadrinhos também, do Fazendo Meu Filme. O lado B, comecei a escrever para ser quadrinho. Eu falei, eu vou mostrar o primeiro beijo do Léo e da Fanny nos quadrinhos. Mas só que eu não queria, como nenhum dos quadrinhos é a história que já existe, eu ia mostrar isso na versão do Léo. Foi aí que começou a ideia, só que cada quadrinho, cada quadrinho, atrás eu faço um roteiro. Um roteiro assim, eu escrevo capítulos mesmo, é como se fossem uns capítulos. Então, cada um deles tem 2 ou 3 capítulos que viram os quadrinhos. Eu comecei a escrever, essa daí, a hora que eu vi, eu estava com 10 capítulos. Eu falei, não, isso não vai dar para ser o quadrinho, vai virar... Aí foi aí que eu tive a ideia. Eu falei com a Rejane, a dona da editora, eu falei, estou querendo fazer uma versão do Léo. Ela, por favor, todo mundo amou a ideia, né? Todo mundo adorou e tal. Ficou muito legal. Temos tempo para mais 2 perguntas ainda. Uma ali. Boa tarde, meu nome é Stephanie. Eu comecei a ler Fazendo Meu Filme, eu tinha 14 anos, hoje eu já tenho 23. Ai, que legal. E assim, eu gostaria de saber se você pretende fazer outros livros da versão do Léo, de Fazendo Meu Filme. Eu até gostaria. É um pouquinho complicado, porque o livro 4 já tem a versão do Léo. Né? Ele já é metade Léo e metade Fanny. Então, como é que eu faria o 2, o 3, e aí o 4... O que eu vou fazer? Né? Vai ficar aquela coisa incompleta assim, porque o 4 já é a versão? Né? Mas não sei, não descarto. Quando eu terminei, tive muita vontade de fazer isso, especialmente do 2, que é aquele período que ele passou bem longe da Fanny. Né? Tive vontade de fazer isso. Apesar que também no 4 ele conta muito isso. O que aconteceu quando a Fanny faz intercâmbio? Ele volta muito nisso, contando o que aconteceu. Então, eu não sei se ficaria repetitivo, mas não é uma coisa que eu descarto totalmente, não. Quem sabe mais para frente. Mais uma? Tem alguém? Porque acho que você já fez uma, né? Ela não fez, a de vestido verde. Pode ser? Aí depois você pode fazer também. Claro. Aí a gente encerra, pode ser? Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Clara. Chega só um pouquinho, Clara, com o microfone mais perto aí. Eu comecei a ler seus livros ano passado por causa de um trabalho da escola e eu gostei muito. E aproveitando a pergunta da Stephanie, eu queria saber se você faria, tipo, lá do Rodrigo, Minha Vida Fora de Série. Mesma coisa. O Rodrigo, ele já tem, né? O 4 é o livro do Rodrigo. E desde o 2, eu coloco muitos capítulos narrados por ele. Então, nesse caso, eu acho mais difícil ainda. Porque como é desde o 2 que tem a versão dele das coisas ali acontecendo, né? Então, eu acho que pode ser um pouco complicado. Então, assim, acho mais fácil eu fazendo meu filme do que o Minha Vida Fora de Série. Agora a gente volta para lá. Isso. Obrigada. Eu queria perguntar sobre o filme da Princesa Adormecida, porque já falaram que ia ser a Giovanna Chaves, né, a princesa. Como é que tá isso? Tá super avançado, né? Não me dá autorização para nada, né, para divulgar nada, mas eu posso falar isso. Está muito avançado. Vai começar em breve as filmagens. O elenco já está quase todo escolhido, os principais já foram escolhidos. E tá para começar. Em breve vocês vão ver lá no set. Logo, logo. Tá bom, obrigada. Vamos abrir aqui para a última, se alguém tiver. Para a última pergunta. Última chance. Todo mundo já perguntou? Tem alguém? Lembrando que os livros da Paula estão à venda aqui. Acho que todos, né, Paula, estão aqui.
Acho que tem todos, Ai, né, eu não Marcelo? vi, Com o Marcelo não da livraria olhei, Canto mas do acho que Livro. sim. E Paula vai autografar, aqui na sequência do nosso papo, os livros, pedindo a vocês a gentileza de... Bom, aí um livro, né, para o autógrafo. Sim, né? É, Sim, porque pra tem gente gente que ficar, compete, né? Então, assim, né? Senão ela não sai daqui Não é, hoje. sim. Uma última pergunta. Oi, todos. Tá. Pode, né, Paula? Pode, claro. Desculpa, mas eu estou muito curiosa. Eu queria saber como é que é o processo para escrever, começar o livro. Ah, tá. As primeiras palavras, assim, entendeu? Eu nem sei, sabe? Tô tentando lembrar aqui como que eu começo. A primeira coisa é isso que eu falei, o argumento mesmo. Eu escrevo, né, o que vai acontecer. E aí me vem na cabeça, sabe, a história mesmo. Eu começo nem sem saber se aquilo ali vai ser. Às vezes vira o primeiro capítulo, às vezes vira o prólogo, né? Deixa eu tentar pensar aqui, como que eu comecei o... eu tenho alguns padrões que eu sigo. Fazendo meu filme, por exemplo, ele sempre termina no aeroporto, né? Todos os 4 terminam no aeroporto. O Minha Vida Fora de Série, ele começa e termina no aniversário da Priscila. Então, é um padrão que eu sigo, que nem nesse, no 4, no 5, eu até tive uma certa dificuldade, porque eu terminei, geralmente eu fazia eles assim, com uma passagem de tempo, do 1 para o 2 e para o 3, teve 3 anos de diferença entre cada um deles. Já o 4 não, o 4 ele já entrou ali depois do 3, e o 5 também ele vai entrar logo ali depois do 3, que é a versão da Priscila, né? A gente viu aqui, agora a gente vai ver o que está acontecendo ao mesmo tempo com a Priscila. Então eu tive uma dificuldade, porque no 3 eu já pus o aniversário dela de 20 anos. Então como é que eu ia começar ali? Mas aí eu criei uma alternativa que vocês vão ver. Entendeu? Aí eu começo ali numa coisa que remete ao aniversário dela. Né? Então é assim, eu fico... né? Eu escrevo mesmo. É muito gostoso o começo. Eu não tenho a menor dificuldade em começar o livro. Tem mais dificuldade assim, lá pro meio. O meio é mais difícil para mim. O começo e o final eu tenho mais facilidade. Bom, então, chegando aí esse ano, próximo livro do Minha Vida Fora de Série, chegando no streaming, fazendo meu filme e Um Ano Inesquecível. Tudo esse ano deve chegar, né? Sim, deve chegar nesse ano. Sim, o Ano Inesquecível no streaming, com certeza. 2023, para quem assiste a gente meu na filme, internet. Eu não sei quando vai chegar no streaming, né? Mas... Tem sempre que pensar agora na internet. Para quem está vendo no canal da Academia Mineira de Letras, já podem existir, inclusive, já está por aí, né, Paula? Sim. Paula Pimenta, obrigada por essa conversa ótima. Obrigada, gente. Queria falar, Obrigada a vocês pelas perguntas ótimas também, pela participação aqui. Só lembrando que a gente vai agora fazer uma fila para os autógrafos por ordem, por favor, de senha, aqui pela esquerda. Os livros, para quem quer adquirir os livros que ainda não tem da Paula Pimenta, ali na Canto do Livro já estão à venda também. Eu agradeço a todos pela presença. Paula, obrigada. Isso, obrigada, gente. Adorei. Só lembrando uma coisa, rapidinho. Meu Instagram é @paulapimenta, meu Twitter é @paulapimenta, todas as minhas redes. E eu tenho também o Paula Pimenta Histórias, que é meu Instagram de livros. Quem não segue ainda, porque o meu Instagram acabou virando o Instagram da Mabel. Eu posto a Mabel o tempo todo, gato, especialmente quando eu estou em fase de escrita, que não tem tanta coisa acontecendo. Mas o Paula Pimenta Histórias, eu tenho 2 ADMs que criam para mim, né, conteúdo, fazem quiz, sorteio, um monte de coisa. Então é legal seguir os 2 perfis. É isso. Obrigada, Paula. Obrigada.